Vai. Boa noite, gente. A gente entrou no ar, desculpem o atraso, mas eu tenho a honra de receber a presidenta Dilma e a Ana Maria Prestes nesse nosso encontro. E a gente ficou conversando entre nós e não colocamos o programa no ar, mas nós conversávamos sobre assuntos muito interessantes que eu tenho a certeza de que nessa noite vocês vão gostar de conversar conosco. Hoje não é um dia simples, um dia que o mundo amanheceu em guerra, um conflito que nós todas torcemos para que seja mediado, para que as saídas diplomáticas sejam alcançadas, né? Nós todas nos hermanamos, né, na busca de soluções pacíficas para os povos do mundo, então é um dia altamente complexo, mas também é um dia de celebração sobre os 90 anos do direito ao voto das mulheres, e nós não poderíamos nos furtar de fazer esse debate entre nós e celebrar um livro que nós lançamos relacionado a esse tema. Então, essa é uma live, eu e a Ana Maria combinamos, presidenta Dilma, de que ela seria caótica, mas aquele caos do bem, né? Que é qual o formato? Aí fala. Quem começa? Ana? Exatamente, o caos que resulta em transformação. Então, o início dessa live, essa live é uma conversa sobre os 90 anos do direito ao voto feminino no nosso país. Mas ela tem uma razão originária, digamos assim, né? Por que nós resolvemos nos encontrar? Nós resolvemos nos encontrar a partir de um livro organizado por Ana Maria Prestes, lançado pelo selo editorial do Instituto E Se Fosse Você, que reúne diversas mulheres. A presidenta Dilma relatava isso e vai relatar para vocês, né, com um histórico que surpreende mesmo a nós, que conhecemos e estudamos a luta das mulheres do país, e a Ana teve esse trabalho de tecer, né, de construir, de tecer pontes, de fazer com que essas mulheres que se dedicam ao estudo do sufrágio feminino se encontrassem numa obra incrível que a Ana batalhou muito para que existisse. Então, presidente, eu quero começar passando para a Ana, para que a Ana possa apresentar um pouco desse livro, porque nós todos, eu, a Ana e a plateia, virtual ainda, né? Todos nós viemos lhe ouvir sobre o tema. Claro, né? Porque todo mundo gosta de falar também com quem tem voto, e quem teve voto foi presidente e refletiu, viveu essa realidade na maior potência do nosso país, foste tu. Então, se existem essas razões para celebrar, também tem relação com os frutos que nós colhemos, e o maior dos frutos que nós colhemos foi a tua eleição. Mas eu quero, Anitta, passar a palavra para ti, dizer que é uma grande alegria, Ana, te receber em todas as redes da TV Grabois, nas minhas redes, nas redes que estão, digamos, em rede, né, conectadas, transmitindo essa live no dia de hoje. Te agradecer e, mais uma vez, te parabenizar. Eu tenho muito orgulho do nosso Instituto ter abraçado esse livro e ter proporcionado que ele chegue à população brasileira. Bem-vinda! Obrigada, Manu. Ai, você sabe que eu me emocionei aqui porque eu lembrei, você sabe de quem? Lembrei da minha avó. Imaginei. Ai, que eu queria que ela tivesse visto o livro, ela não viu. Eu não consegui. Mas ela viu muitas e muitas coisas tuas, notas, e ela se orgulhou muito. E quem conheceu a Ana Maria Prestes... De uma certa forma, né, Ana? É uma homenagem a ela também, né? É, sim. É uma não, com certeza, isso não tem dúvida, porque... E aí, desculpa abrir a live assim, mas é porque tá muito forte ainda, e você falando veio tudo. E ela foi uma mulher... eu fiquei muito emocionada nesses dias do adoecimento dela e depois do falecimento dela, que você, Manu, e várias pessoas falaram assim, Ana, ela era avó de todas nós. Porque ela era uma espécie de uma avózona mesmo de todas nós, e ela, sabe, eu sempre falei, desde adolescente, minha avó enfrentou 2 ditaduras, foi perseguida, mudou de nome. Então, ela nos ensinou realmente, né, a ser essa pessoa tão resiliente, essa mulher tão incrível, né? Então, eu queria homenagear ela e agradecer vocês duas, porque sempre foram muito carinhosas com ela. A minha avó tinha muito orgulho dos momentos que ela te encontrou, Dilma, assim, ela tinha as fotos, ela tinha muito orgulho de ter recebido a medalha Berta Lutz, né, do seu lado, né? Vocês receberam juntas, aquele 8 de março de 2012, se eu não estou enganada, e foi muito bonito, foi muito simbólico aquele encontro, e então queria dedicar a ela também.
Agradecer muito vocês duas por terem se engajado nesse livro. Quando eu pensei nesse livro, dos 100 anos da luta pelo voto, primeiro, uma coisa que sempre me incomodou, se vocês quiserem comentar, é que há uma narrativa de que o voto veio depois da Revolução de 30, que o Getúlio teria dado o voto para as mulheres. Isso sempre me incomodou muito, né? E eu falava, gente, mas houve toda uma luta por essa conquista. Não pode ser que essa narrativa prevaleça, né? Até hoje, acho que tem um dia aí, 3 de novembro, tem algum dia aí, porque 3 de novembro de 1930 foi quando o Getúlio assume, né, o governo provisório ali pós a Revolução de 30, e aí as pessoas associam o voto a isso, né? Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Então, e quando eu pensei no livro, eu falei assim, a presidenta Dilma tem que estar no livro, ela tem que abrir esse livro, porque é a mulher chegando ao topo dos cargos políticos da República, o mais alto cargo, né? Uma mulher chegando à presidência da República, está totalmente associado e é o maior simbolismo, né, dessa luta, né? E a Manu também, desde o começo, desde quando eu tive a ideia, assim, tentando ver a Manu na rotina maluca dela, ver como que a gente engajava mais, e acabou que o livro saiu muito com a cara da Manu, porque é a cara do Instituto, é a cara do trabalho da Manu, então vocês duas estão muito... Eu considero que é um livro coletivo, desde o princípio eu falei isso, para todas as nossas parceiras, para todo mundo que escreveu. Tenho só agradecer também, acho que em algum momento aqui a gente pode falar o nome de todas as autoras do livro, a todas as acadêmicas e ativistas que escreveram. Vou mostrar o livro para o pessoal se não conhece ainda, esse aqui é o nosso livro, 100 anos da luta das mulheres pelo voto. E foi interessante que na confecção do livro surgiu a ideia de trazer colaboração de pesquisadoras da Argentina e do Uruguai. Foi até por via da professora Tereza Marques, aqui da UNB. Ela falou, Ana, elas também estão pesquisando, tem coincidências aqui. É curioso que com o Uruguai, vocês estão aí pertinho do Uruguai, vocês duas, né? Com o Uruguai tem muitas coincidências, até de datas, vocês podem ter percebido ali pelo livro, né? Pela Maria Laura Osta Vasques, que escreve, tem a Adriana Valobra, da Argentina. Eu achei que isso foi legal, assim, deu uma cara de América do Sul. A Manu sabe que eu sou muito ligada às relações internacionais desde sempre, desde quando a gente se conheceu. Então, para mim, esse sentido de latinidade, de Sul-América, também é muito importante, né? De identidade nas lutas. O movimento sufragista no Brasil foi muito internacionalizado. Quem lê o livro vai perceber isso. A Berta Lutz, ela viajava muito, foi à Argentina, né, foi aos Estados Unidos, teve uma atuação internacional forte e tinha uma concepção de pan-americanidade assim, nessa luta. Bom, então, acho que eu já falei muito. Essa live foi para a gente marcar essa data dos 90 anos do voto, né, que foi no Código de 1932, mas não deixar de dizer que houve muita luta, desde meados do século XIX já tinha uma semente, né? Final do século XIX, quando vem República, quando vem a Constituinte, a nossa primeira Constituinte, ali já tinha mulheres assinando jornais, tem a Josefina Álvares de Azevedo fazendo a peça do voto feminino, aí vira o século, tem a professora Leolinda Daltro. A professora Leolinda Daltro foi muito injustiçada pela história, né? Ela ficou associada, assim, como a imprensa pintou ela. Manu, eu acho que as fake news de hoje era o que faziam com a Leolinda Daltro, sabe? Faziam desenhos dela, assim, dela muito feia, falavam que ela era uma mulher diabo, faziam, assim, um horror, né? E como ela tinha um sufragismo um pouco mais radicalizado, até as que vieram depois dela, a própria Berta Lutz, não honraram muito esse legado dela, quiseram se diferenciar, inclusive. Isso está no nosso livro também. A professora Mônica, até aí do Rio Grande do Sul, pesquisa muito sobre isso. Ou seja, eram mulheres como nós, que tinham suas diferenças, que tinham suas contradições, cada uma tinha uma perspectiva. Eu sei que a Maria Lacerda de Moura, por exemplo, era meio anarquista. Ela falou, não vou fazer parte disso aqui mais, não. Que ela se revoltou em algum momento lá com o formato das reuniões.
E eram mulheres que estavam tentando entrar no mundo da política. E o mundo da política é muito fechado para nós, mulheres, no Brasil, até hoje, né? Então, isso é muito forte, né? Assim, só 12% de prefeitas eleitas é muito pouco em 2020. Só 16% de vereadoras eleitas é muito pouco. Só 15% no Parlamento Federal é muito pouco, 100 anos depois. Então, isso quer dizer que a gente tem muita luta para fazer e contar essa história, contar para as nossas crianças, para a nossa juventude, contar a história. Por exemplo, esse ano são 100 anos da federação, né? E a gente tem falado muito aí dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, muitas efemérides. Você vê que não aparece muito, né? Essas datas ainda não aparecem. Eu espero que no futuro elas apareçam mais. E agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Eu queria, Manu, agradecer em especial a Angélica Calil e a Mariama Fonseca. Nós acabamos de fazer uma exposição, fomos curadoras de uma exposição que vai estar na Câmara, ali no corredor das exposições, sobre 90 anos do voto. E aí a gente trouxe muita coisa que está no livro. Essa exposição vai ficar março inteiro na Câmara. Está muito bonita, eu convido vocês duas também para verem. Vai ter catálogo digital, para quem não quiser vir a Brasília ou não puder vir a Brasília. Muito bonito. Então, assim, só gratidão, Manu, de estar aqui. Passar a palavra para a nossa convidada especial, para a presidenta Dilma, para que ela possa partilhar com a gente nessa noite de celebração, essa memória dessas mulheres tão importantes, né, e que legaram tanto para nós. Bom, queridas, minha querida Ana Prestes, minha querida Manu. Manu, você sabe que você está no meu coração há muito tempo, mas recentemente, cada dia vai ocupando um espaço maior. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que esses 100 anos do voto feminino é uma obra, para mim, fundamental. Por quê? Porque se tem uma coisa que acontece com as mulheres, né, é esse silêncio sobre a nossa história. Há um silêncio, né? São coisas que nós descobrimos. Eu descobri algumas coisas lendo o livro, por isso eu aconselho todo mundo a pegar o livro e ler. Acho que é uma das mais esclarecedoras análises, comentários, perspectivas diferentes, formas diferentes. Inclusive, o livro é muito criativo. Eu acho que é um cumprimento que eu dirijo a Ana Prestes, porque é um livro com uma grande capacidade de informar e analisar, e de ter uma visão crítica do que ocorreu. Algumas coisas, para mim, foram essenciais. Por exemplo, perceber de como a luta das mulheres está ligada à conjuntura, à estrutura e à luta dos brasileiros e brasileiras. Por exemplo, a relação entre o abolicionismo e a luta pelo direito da mulher não é só de votar, né? De ter acesso à educação, de não ter aquela opressão patriarcal em que ela não tinha direito a ter propriedade, ela não tinha direito a ter opinião, sem que, se ela fosse casada, ela estava inteiramente cerceada, porque era função dessa relação civil colocá-la no âmbito privado. A função era essa. Então, é muito rico o livro ao analisar as tendências históricas e também a nos situar, né, a luta específica de cada mulher, a vida. Ou seja, ela não lutava só pelo direito da mulher, ela teve uma vida pessoal. E nessa vida pessoal, quanto de superação tem em cada trajetória, quanto de desafio tem em cada trajetória. E uma coisa fundamental eu percebi, de fato, nós estávamos comentando, né, Ana? Não dá para acreditar que o direito do voto foi concedido pelo senhor Getúlio Vargas, por mais importante que ele tenha sido na nossa história,
ao encerrar o Segundo Império, acabando com a República Velha. Mesmo assim, é importante lembrar que as mulheres não tinham acesso à educação. Nós éramos a maioria dos analfabetos. E o voto do analfabeto só foi completado em 1900, se eu não me engano, em 88, né? Se eu tô... Foi na Constituição de 88 que nós tivemos, pela primeira vez no Brasil, o direito do analfabeto votar. Eu lembro, pelo menos, que durante a ditadura militar, ainda o analfabeto não votava, quando tinha as eleições, porque algumas eleições ocorreram durante a ditadura. Não tinha eleição para capital, não tinha eleição para governador, para prefeito de capital e área de segurança nacional, nem para governador, muito menos para presidente. Mas outros prefeitos e também deputados federais e estaduais havia votação. E aí o analfabeto analfabeto era mulher, sobretudo mulher. Porque sequer, a gente vai ler a história das nossas antecessoras, nós vamos ver que muitas delas criaram escolas específicas para a mulher. E como é que as mulheres conseguiram, inclusive, uma outra questão que eu acho importantíssima, ter uma relação internacional com tudo que havia de pensamento mais moderno disponível no mundo, né? Ou seja, o iluminismo, todas as grandes teorias de ponta as mulheres tiveram presente, tanto no final do século XIX quanto no início do XX, e, sobretudo, também as mulheres que participaram dos processos revolucionários, né? O que é muito importante de destacar. Eu acredito que o livro tem esse papel muito importante. E tem também o papel de colocar uma questão que eu acho crucial: votar e ser votado. A questão de votar, essa duplicidade, o direito de votar. E nós estamos na difícil tarefa de assegurar a expansão do direito de ser votado. Por quê? Se é importante, de fato, eleger uma mulher presidente da República, é de fato importante. Faz a diferença, porque é possível as mulheres serem eleitas presidente, mesmo que sofram impeachments, sem crime de responsabilidade, porque agora virou moda todos aceitarem que não houve crime de responsabilidade. Ou seja, não concluem, tiveram uma atitude ilegal, é por isso que é golpe de Estado, completamente ilegal, fora da Constituição, sem crime de responsabilidade. Enfim, não se pode tirar presidente da República que não seja pelo voto direto, ao ele não cometer crime de responsabilidade. No nosso caso, a ela não cometer crime de responsabilidade. Bom, mas o que eu queria dizer mesmo é que esta é uma questão que envolve também a ampliação do espaço da mulher em todas as esferas institucionais. Isto significa que temos de eleger um número maior de deputadas federais e senadoras, deputadas estaduais e vereadoras, prefeitas e governadoras. Este é um processo que diz respeito à representação da mulher. Mas também eu quero dizer outra coisa. No Brasil, se a gente for olhar o desempenho eleitoral das mulheres, nós vamos ver o desempenho eleitoral, não, a manifestação das mulheres diante da eleição, nós vamos ver uma coisa interessante, que há um corte por gênero. A mulher é mais progressista. O voto feminino no candidato é um voto mais progressista. E nós estamos num país que precisa, de forma urgente, do voto progressista.
o voto que elege senadoras e deputadas federais comprometidas com a vida, com os direitos da mulher e com os direitos do povo desse país. Porque é claro isso, e o livro mostra isso em cada etapa, desde o Império, como a nossa luta está vinculada à luta dos oprimidos e dos explorados do país. É impressionante isso. Isso ocorre. Vejam vocês, eu acho muito interessante o processo, ou seja, a luta abolicionista, porque ela progressivamente ela vai saindo do controle institucional e, quando ela sai do controle institucional, ela se espalha pela sociedade. Então, vamos dizer, aqueles frutos do regime escravocrata, os explorados, expropriados, esmagados, se combinam com os esmagados do patriarcalismo desse país. Porque o patriarcalismo reveste todas as formas de exploração. Mais recentemente, você tem o patriarcalismo neoliberal. Ele tem também um componente que eu acho importantíssimo que a gente esclareça, porque nesse patriarcalismo neoliberal, né, além da fome atingir mais mulheres e crianças, além do desemprego atingir mais mulheres e crianças, as mulheres são mais expostas também à sanha deste processo neoliberal, patriarcal e neofascista. Fica claro na forma pela qual desestruturaram todos os sistemas de proteção da mulher em relação à violência. Desmontaram, por exemplo, né, o direito da mulher empregada doméstica. E é interessante porque esse era o último resquício nas legislação trabalhista da escravidão. Porque vocês já olharam essa questão? A Constituição de 1988 se eximiu de incluir a mulher trabalhadora doméstica nos direitos da legislação trabalhista. Quando nós colocamos essa proposta na pauta e tentamos aprovar no Congresso, eu acho que você estava no Congresso naquele momento, não estava, Manu? Você lembra perfeitamente o nível de reação que havia. Havia uma... E nos setores médios também, né? Pois é, e nos setores médios. O que diziam era que a gente ia ter uma reação violenta das classes médias, aquelas que empregavam as empregadas domésticas e não pagavam integralmente os direitos fundamentais, nem o de aposentadoria, nem o direito de férias, nem tampouco horas extras, etc, etc, etc. Então, tudo isso eu acho que esse livro ele coloca de uma forma muito, muito clara, inclusive porque uma das autoras, me fugiu o nome dela, mas eu tenho certeza que a Ana lembra, ela fala sobre a questão da mulher e da mulher negra, do racismo. A Eneildes. Isso é fantástico o texto dela. E eu acho que não há aspecto nessa história que o livro não contemple. Então, eu quero encerrar minha fala saudando algo da Manuela. E se fosse você, é um nome assim extremamente importante, porque nós temos na questão da mulher, sempre de lembrar isso. Quando atinge uma, atinge todas. Por isso, e se fosse você. E acho que aí a Manuela, nessa fundação, conseguiu dar conta de 2 livros importantes. Um sobre a violência, que eu tenho a honra de ter participado. E esse que a Ana Prestes organiza. E nos 2 tem algo que eu quero destacar
que é esse caráter da edição, né? Esse cuidado editorial que torna o livro também uma coisa boa de usufruir. Né? Eu acho que ele é pictoricamente muito bom. Inclusive, eu estava contando para elas que eu estava disposta a hoje fazer propaganda do livro, em vez de falar, levar o livro e mostrar aqui, ó, esse livro, ele trata de coisas que eu, uma macaca velha de 74 anos, desconhecia. Ele me deu essa compreensão, que até eu utilizo a seguinte frase ao fazer meu prefácio: compreender a história para poder fazer história. E nós, mulheres, temos que compreender a nossa história. A nossa história é rica, é rica e durante muito tempo nós não tivemos voz. Então, eu quero saudar essas duas mulheres excepcionais que estão dando voz para quase um século de luta das mulheres pelo voto, mas que resgatam todas as nossas lutas e resgatam também a nossa experiência. É mais uma grande contribuição. Então, saúdo as duas. Né? E digo uma coisa para Ana Prestes. Eu tenho certeza que um componente fundamental desse livro é a minha querida camarada e companheira Maria Prestes. Tenho certeza disso. E o livro honra quem foi Maria Prestes, a militância de Maria Prestes, a luta de Maria Prestes e também uma coisa importante com Maria Prestes, a alegria de viver que ela tinha. Nós duas começamos a chorar daqui a um segundo. Presidenta Dilma, como diz a Laura para mim, eu não posso te convidar para nada, porque em qualquer coisa tu chora. Então, E tem uma chorando aqui, Manu, do meu lado. Eu estou me segurando, porque ela diz assim, se é filme alegre, tu chora porque é bonito. Se é filme triste, tu chora porque é triste. Então, eu não posso te convidar para nada. Então, vocês duas não façam eu chorar, porque ela vai confirmar a teoria dela. Eu acho que nós, bobeou, nós choramos. Eu não era assim, não, viu? Estou ficando. E tem uma chorando aqui do meu lado, que é a minha Helena, né? Que é a minha menina, a bisneta da Dona Maria. Ana, quer falar primeiro no nosso caos organizado? Não, vamos lá, mano, agora é tua vez. Eu quero, na verdade, presidenta, lhe agradecer, compartilhar o mérito das edições, que realmente são incríveis, com a Tati, que é a nossa editora, né? Uma jovem que entrou na universidade. Presidenta, a senhora lembra quando eu era candidata a deputada e tinha uma bonecona minha na rua, antes de ser moda? A Tati foi a minha boneca. Ela brinca, eu conheci a Manu sendo ela, por dentro dela. Se formou em publicidade, é uma menina talentosíssima e contribui com o nosso instituto nesse trabalho. Então, eu tenho muito orgulho de ser um trabalho de muitas mulheres que foram militando e construindo junto esse espaço. E eu queria pegar um gancho seu, na verdade, que é quando a senhora fala sobre o voto das mulheres ser um voto mais progressista, e a gente percebe que cada vez mais, né, a eleição de 2018 foi um marco histórico no que as pesquisas chamam de boca de jacaré. O voto das mulheres e dos homens é cada vez mais diferente. Mais boca de jacaré. É mais diferente. Na eleição de 2018, as mulheres, sobretudo as mulheres mais jovens, não jovens, né, mais jovens, elas elegeram a nossa chapa. Na eleição de Porto Alegre, que é a eleição que eu acompanhei os números por razões óbvias, a mesma coisa. E eu atribuo isso a muitas questões, mas a questões que são mais profundas do que só
subjetividades, digamos assim, uma vontade, né? As mulheres, sobretudo as mulheres negras no nosso país, vivem a desigualdade com mais intensidade e, portanto, sabem que esse tipo de sociedade que Bolsonaro, por exemplo, apresenta, ou que Temer apresentou, não resolve os problemas delas. Porque se tem PEC 95, não tem creche para o filho dela, diminui o Estado, diminui a emancipação da mulher, né? Então, acho que tem uma relação intrínseca com a luta. E eu quero vincular os 2 livros que a senhora comentou, até estava pensando e mandei mensagem rindo para as meninas que trabalham comigo. Eu falei, nossa, a Dilma vai ter que virar diretora do Instituto, porque todos os livros que a gente lança, ela participa. Mas vincular as 2 questões. Porque essa semana, por exemplo, teve um ataque organizado pelo presidente da República, diretamente pelas redes dele, contra algumas de nós, eu incluída, mas eu já estou acostumada, mas também contra a deputada Talíria, a deputada Sâmia, contra nós e os nossos filhos, né, com as imagens, inclusive, disso. E por que será que aumenta a violência política contra nós, num contexto em que aumenta o engajamento das mulheres para construir alternativas a esse sistema, né? Acho que a gente precisa pensar as coisas conjugadas, né, Dilma? Precisa pensar que eles também sabem que, claro, isso tu dizes no livro de violência política, né? A misoginia não atinge a todas nós, atinge aquelas de nós que enfrentam, que ousam enfrentar um sistema, né? Mas eles também sabem que se existir algo eminentemente novo, não vai surgir de outro caminho que não da força dessas mulheres que conquistaram tudo com luta, como é o voto que a gente celebra hoje. Então, eu vinculo muito, assim, a violência política de gênero como algo consciente dos setores conservadores a um esforço para impedir isso que tão fortemente começa a emergir, né, na sociedade brasileira, que é histórico e avança de uma consciência de mudança das mulheres. Muito bom. Né? E eu queria falar sobre essas 2 coisas juntas, porque às vezes a nossa turma que assiste na internet fica assim, às vezes eu leio e eu falo, me dá até mais do que uma tristeza, me dá um cansaço, porque as pessoas têm o hábito de culpar as vítimas da violência pela violência que sofrem. Tu sabe disso porque muita gente queria te responsabilizar pelo golpe, né? né? Tentando ainda achar... querem. É incrível, né? Como se os interesses... aliás, esse método é o método antigo, né? Você responsabiliza a vítima, né? Exatamente. Então, não que eu acho que nós nos vitimizamos, nós somos vítimas porque eles nos atacam. Agora, claro. Hoje, nós somos aquelas que reagem, né? Exatamente. Elas que reagem feio. É por isso que eles vão atrás de nós. Exatamente. A Isa Pena disse isso essa semana. Eu não fui a assediada, eu fui a que reagi, né? Eu não sou a única que foi assediada. Nós reagimos agora e cada vez mais a essas violências. Então, eu acho que é importante que a gente conecte isso, né? Tanto para que a gente não perca o horizonte. Por que isso acontece? Porque, às vezes, né, as pessoas me perguntam assim, e se não tivesse feito isso deixaria de acontecer? Não, isso acontece porque eles sabem que existe uma força, né, de transformação ativo. Não, altamente conectado à luta política, a uma história de lutas que também é apagada. Então, não cai do céu, é fruto da luta, e eu acho que eles têm muita consciência como eles precisam barrar a força das mulheres, né? Então, e por isso, né, se as mulheres... E acho que a gente precisa desmistificar, e eu queria testemunhar isso como quem foi candidata tantas vezes já. Nossa, eu já fui candidata 8 vezes. E contando, como diz a juventude, 8 vezes contando, né? E ainda contando, né? Ainda contando, exatamente. Já estou na 8ª, já terminei a 8ª. Que as mulheres votam em mulheres. É preciso desmistificar essa ideia. Evidentemente, não só votam, como dão suporte às mulheres. E cada vez mais. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha porque foram as mulheres que mais reagiram contra o impeachment. As mulheres tiveram e você sabe disso, um posicionamento firme, claro. Sempre, elas nunca recuaram. Muitas, inclusive, tomaram a noção
da dimensão do que era ser uma mulher no espaço público a partir do processo do impeachment. E eu escuto esses relatos permanentemente de mulheres que, por exemplo, em 14 não estiveram com a gente e que no processo de construção do golpe, porque foi um processo de 14 até lá o impeachment, né, Dilma, foram percebendo do que se tratava, né? De como era aquele jogo e como o espaço público é hostil para a mulher pública, né? Para a mulher que ousa ocupar esse espaço. Então, Ana, eu evidentemente concordo, né? Eu batalhei bastante para que esse livro fosse lançado pelo nosso instituto, porque o mercado editorial também não tem tanto interesse em contar a história das mulheres como deveria ter. Isso é uma coisa complexa no nosso país, né? Nosso país ainda precisa aumentar muito, né, de a sua capacidade de fazer com que as ideias circulem, né? E circulem a partir de livros. O livro ele não é imagético por acaso. Eu fiquei emocionada quando tu falou sobre isso, porque eu tenho uma tese que eu advogo que os livros têm que ser instagramáveis. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão acostumadas com o belo, né? Então é claro que alguém que lê desde sempre, como eu que fui criada para isso, uma pessoa de classe média, lê um livro de qualquer jeito. Mas como é que a gente conquista um novo leitor? Como a gente faz um jovem que não tem o hábito da leitura se prender naquele objeto se ele não tiver essa sensação prazerosa visual, né? Então, a gente também tem que lutar por isso, né? E eu queria terminar dizendo que fico muito feliz, Ana, que esse livro tenha conseguido conjugar essas dimensões, né? De uma luta no passado que não foi completa, né? Porque a gente sabe que no nosso país tem bastante, assim, são muito conjugadas e a luta pelo sufrágio sempre muito apartada da questão das mulheres brancas, das mulheres negras, assim como a luta pelo trabalho e etc. Né? Então, é um livro que reconhece esses pontos de partida diferente e intersecções imprescindíveis para compreender a realidade. As mulheres não são todas iguais nesse país, né? Mas percebe pontos de luta comuns, né? E para mim é muito muito legal poder conversar com vocês nesse dia tão importante para as mulheres, porque ele é um dia simbólico, né? Mas essas datas simbólicas precisam ser apropriadas pela gente, porque enquanto nós não nos apropriamos delas, seguirão contando a história, como eu estudei na escola, de que esse foi o presente que Getúlio deu para sua filha, como se nós precisássemos ser presenteadas. Nós adoramos ser presenteadas, mandem presentes, né? Comidas, bombons, chocolates, livros, porém, todas as conquistas sociais, né? Eu já peço logo comida, Dilma, porque me mandam mais livro que comida e eu como mais do que leio. E olha que eu leio bastante, né? Mas eu já falo logo da comida, porque aqui em casa chega livro, chocolate chega pouco, gente. Lembrem de mim. Mas o que eu dizia é que justamente nós não ganhamos isso de presente. E o teu trabalho, Ana, é um trabalho histórico, né? É um resgate e é um registro de mulheres que foram apagadas, né? De mulheres que eu fico imaginando às vezes, Dilma, se a gente passa o que passa em 2022, né? A gente estava antes conversando sobre isso, sobre eleição, violência, filho. Tu falaste sobre isso, a vida. Só uma mulher falaria isso, sobre a dimensão pessoal dessas mulheres. Quando tu falou isso, eu pensei, é brabo, né? Depois a gente fala que só as mulheres falam, só uma mulher falaria sobre isso. Mas imagina há 90 anos atrás dizer que nós tínhamos direito ao voto. Se hoje ainda, quando a gente sai para esse espaço, nós somos hostilizadas, violentadas e vítimas de toda sorte de agressões e ofensas. Então, realmente foram mulheres muito à frente do seu tempo. E é bom, muito bonito poder falar sobre elas e seguir lutando, né? Seguir. Então, como tu dizes... Exatamente. Eu me encantei com a história da Anísia Floresta. Maravilhosa. Aliás, o Rio Grande do Norte... Começo do século XIX, hein, Manu? Começo do século XIX, né? Começo do século XIX. Metade, né? Exatamente. O Rio Grande do Norte... Ela mais do começo para metade, assim, né? Porque em 1850 que ela vai estar no auge, né? Não, eu ia dizer que o Rio Grande do Norte tem um mistério, Dilma. Tem um mistério. A deputada Natália, que eu amo, sou fã,
me deu há muitos anos um livro sobre a Anísia Floresta. Foi aí que eu conheci a história mais profunda dela. Aí eu fico, ele tem é um território, assim como a gente vai identificando coisas no país. O Rio Grande do Norte ele tem um mistério relacionado à participação das mulheres, porque tem a Anísia, tem a primeira prefeita, hoje tem a única governadora. Então ele tem ali na sua história, né, aquele cantinho tão longe da gente que está aqui no sul, tão pequeno proporcionalmente. O elefante. Mas é incrível, né? Ele tem essa característica. Manu, lá na exposição que a gente está fazendo na Câmara, a gente tem um quadradinho lá só para o Rio Grande do Norte. Aí a gente chamou assim, o pioneirismo do Rio Grande do Norte. Aí a gente fala da Anísia Floresta, da Celina Guimarães, Júlia Barbosa, todas essas mulheres que realmente é muito incrível, assim, elas têm uma particularidade. Claro, mas aí pensa como o peso da história, né, Dilma? Quer dizer, o estado da Anísia Floresta deve reverberar até hoje por gerações a partir da construção daquele território, porque o território tem isso, né? A memória, as memórias, e as mulheres têm isso da memória oral, né? Do contar. O quanto a Ana não conheceu mais da história dela mesma, que nasceu na Rússia, né? A partir das histórias contadas pela Dona Maria, contadas, nunca escritas, perpetuadas ali, e histórias contadas. Então, acho que isso vai ficando como a família, registro, né? A família é eminentemente história contada. É história oral. A família é isso. Ninguém escreve carta, ninguém escreve um livro para a família. Abraça e conta. Por falar em livro para a família, eu já ia falar uma coisinha rapidinho aqui. Quando a Dilma falou da minha avó, da Dona Maria, a gente fez um livro em 2020 para ela, né, Manu? Você lembra? Minha Avó Valente. Exatamente. Minha Valente Avó, na verdade, o nome do livro. Mas não era ela contando para você, era você contando para ela. Eu tenho esse livro que você mandou para mim e que eu mostro para o meu neto. Isso, mas você é uma das nossas homenageadas, presidenta. Aqui, ó. Pois eu mostrei para ele. Sabe o que eu estava pensando, Ana? Ver o papel das avós, né? Porque quando eu escrevi um livro sobre feminismo, eu dediquei ele para minha avó, né? Justamente porque a minha avó, que foi uma mulher muito, muito mais velha, passou a vida inteira me contando sobre as frustrações da mulher que ela não foi, pelos impeditivos da época, né? E eu justamente falei isso, a minha avó que me falou sobre todas as mulheres que ela poderia ter sido, né? E como a gente segue lutando para que as mulheres possam ser. Então, fiquei ouvindo a Dilma, que é vó, né? De dois. Agora, posso falar uma coisa para vocês duas que não são avó? Pode. E que eu já fui mãe e avó? É o seguinte: por que a avó é que conta? Por dois motivos. Mãe está vivendo. Mãe tem plena vida. A avó tem um certo distanciamento. Aquele distanciamento que permite que você abrace e conte. Né? Essa relação que a gente tem é aquela que é o seguinte: eu não estou querendo educar a criança. Não é problema de avó educar a criança. Problema de avó é entreter uma criança. E nada melhor que uma história para uma criança. Nós somos pessoas sociais, não é isso? Nós somos sociais, seres sociais. E um ser social é um ser que conta. Conta todas as histórias. Olha só quem é a pessoa lindinha que apareceu ali, que eu vejo que está de trança. Ela chegou na hora que eu comecei a chorar. Aí não vale, Dilma. Aí eu tinha resistido com ela, só com a sombra dela. E ela chegou na hora que eu estava chorando pela tua fala. E você falou disso, que ela fala que você chora, né? A mamãe chora muito. É chorona? Então é das nossas. Nós todas aqui somos choronas. Agora estou achando você muito grande, muito alta, muito grande. Você cresceu muito. Você já está no colégio? Ela está na primeira série? Já sabe ler? Você está indo à aula já? Mas que coisa!
Meu neto também. Já sabe Um dia eu te ler. apresento. Esse é um problema, Já porque sabe agora eu mando mensagem, ela lê e me corrige. Por exemplo, se eu estou falando para minha mãe assim, a Laura está me dando trabalho, só um pouco. Eu não estou dando trabalho. Eu escrevo Está perdida agora, mas não... ela quer outro texto, né, amor? Olha, eu quero... Que lindo. Já vou te dar a tua janta. É minha filha, tem estômago grande. Você está com fome? Então a gente vai acabar rápido. A gente já vai liberar. Liberar sua mãe. Manu, quero agradecer demais vocês. Pode falar. Eu ia só agradecer mais uma vez, dizer muito, muito maravilhoso ver a tua força e a tua disposição de estar presente em todos os momentos, né? Seguindo construindo, porque a história ela é implacável, né? A vida pode ser muito dura, mas a história é implacável. E nesse caso concreto, às vezes a gente imaginava que levaria décadas para essa história ser recontada, né? Ela está sendo recontada muito rápido, porque a destruição foi muito grande, a violência foi muito grande, e eu fico muito feliz que nós não tivemos que esperar esse tempo, que tu podes assistir e vivenciar todo o movimento imenso de mulheres que te aplaudem, né? E que tomaram consciência sobre o seu lugar no mundo a partir da tua vida. Então, muito obrigada, Iana. Obrigada por te dedicar, por ter paciência e por ter organizado esse livro, porque a Ana, a presidente, ela foi a chata do livro do voto. Por exemplo, ela queria que eu escrevesse, eu não consegui escrever porque eu estava fazendo um de violência política. Mas eu gostei tanto do livro que eu falei assim, mas então eu lanço o livro. Eu quero comprar o livro do meu instituto. É outra coisa agora, é outra relação. Então, muito obrigada para vocês duas. Um beijo. Um beijo para vocês também. Ó. Parabéns, Ana. Um maravilhoso Obrigada, livro. gente. Obrigada às nossas autoras todas. Você, Manu, querida Manu, está no meu coração. E essa menininha linda também. Vou te apresentar um dia, meu neto. Obrigada às nossas avós valentes, como a Dil e Dona Maria. Obrigada a todos que participaram, que assim falaram aqui no chat com a gente. E a gente está muito feliz de poder partilhar esse livro, né? E terminar essa noite de forma tão afetiva, de forma tão bonita, celebrando aí a luta das mulheres. Beijo para vocês. Um beijo. Boa noite. Boa noite.